Mas menino. Salve Maria! Hoje, dia 8 de dezembro de 2020, da segunda semana do Tempo Comum, celebramos a solenidade da Imaculada Conceição, padroeira da nossa Arquidiocese de Aracaju. O Evangelho de hoje encontra-se em São Lucas, no capítulo 1, no versículo 26 ao versículo 38. Do Evangelho segundo Lucas. Naquele tempo, no 6º mês, o anjo Gabriel foi enviado por Deus a uma cidade da Galileia chamada Nazaré, a uma virgem prometida em casamento a um homem chamado José. Ele era descendente de Davi e o nome da virgem era Maria. O anjo entrou onde ela estava e disse: Alegra-te, cheia de graça, o Senhor está contigo. Maria ficou perturbada com estas palavras e começou a pensar qual seria o significado da saudação. O anjo então disse-lhe: Não tenhas medo, Maria, porque encontraste graça diante de Deus. Eis que conceberás e darás à luz um filho, a quem porás o nome de Jesus. Ele será grande, será chamado Filho do Altíssimo, e o Senhor Deus lhe dará o trono do seu pai Davi. Ele reinará para sempre sobre os descendentes de Jacó, e o seu reino não terá fim. Maria perguntou ao anjo: Como acontecerá isso, se eu não conheço homem algum? O anjo respondeu: O Espírito virá sobre ti, e o poder do Altíssimo te cobrirá com a sua sombra. Por isso o menino que vai nascer será chamado Santo Filho de Deus. Também Isabel, tua parenta, concebeu um filho na velhice. Este já é o 6º mês daquela que era considerada estéril, porque para Deus nada é impossível. Maria então disse: Eis aqui a serva do Senhor, faça-se em mim segundo a tua palavra. E o anjo retirou-se. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Caríssimos, nós celebramos a solenidade da Imaculada Conceição, uma bela experiência de fé e de amor quando nos deparamos com o sim da Virgem Santíssima. Maria entrega-se completamente na vontade do Pai, na ação do Espírito, para gerar o Cristo Jesus. O Evangelho de hoje nos traz esta bela narrativa, quando o anjo Gabriel é enviado por Deus para anunciar-lhe que ela seria a mãe do Salvador. É interessante notarmos que Maria já tinha um dom e uma graça de Deus. Maria já era agraciada por Deus, porque quando o anjo lhe diz: Alegra-te, cheia de graça, ou seja, Maria já vivia esta experiência na graça de Deus. Ela era uma mulher muito jovem, mas de uma experiência profunda de Deus e com Deus. Por isso, ela encontra graça aos olhos do Senhor. E claro, o anjo, que é mensageiro de Deus, que vem lhe trazer esta boa notícia, vai dialogar com a Virgem Santíssima. E claro, com certeza, Maria fica muito assustada. Como é que você está em casa e de repente uma iluminação, e você percebe que não é algo humano, mas celestial. E a primeira coisa que o anjo diz à Virgem Santíssima, depois de falar que ela era a cheia de graça, diz que não tenha medo. Não tenhas medo, Maria, porque encontraste graça diante de Deus. Encontraste graça. E com esta realidade, Maria se torna repleta, transbordante da graça de Deus. E o anjo lhe diz, Eis que conceberás e darás à luz um filho e lhe porás o nome de Jesus. E claro, a perturbação de Maria, como mulher, como esposa, como se dará isso? Claro, esposa prometida a José. Mas é claro que é uma pergunta teológica, para que nós entendamos como se dará a encarnação do Verbo. E então o anjo também lhe responde: O Espírito virá sobre ti e o poder do Altíssimo te cobrirá com a sua sombra. Por isso o menino que vai nascer será chamado Filho de Deus. E o anjo conclui a frase dizendo: Porque para Deus nada é impossível.
Então nós nos deparamos com o Deus do impossível, um Deus que tudo pode, um Deus que se derrama pela humanidade para resgatá-la do pecado, da escuridão, de todo o mal. Maria é a Arca da Aliança, a nova Arca da Aliança, que não contém simplesmente, as pedras da lei, o cajado de Moisés ou algum símbolo, de aliança de Deus para com o povo, mas Maria traz no seu ventre o próprio autor da aliança, o próprio autor da vida, o Filho de Deus encarnado. E claro, quando nós percebemos a resposta de Maria, Et ancilla Domini, fiat me secondo verbum tuum, eis aqui a escrava do Senhor, faça-se em mim segundo a tua palavra. Então, este sim de Maria não é um sim simplesmente da boca para fora, mas um sim completo. Maria coloca-se inteiramente à disposição da vontade do Verbo, da vontade da palavra, ou seja, da vontade de Deus na ação do Espírito Santo. E nós precisamos seguir este modelo, este exemplo de santidade. Maria, quando dá o seu sim, ela não mede as consequências do sim. Porque, veja, ela ainda estava prometida em casamento. E tudo isso acontece antes de Maria e José coabitarem. Então, como acontecer tudo isso? Mas ela não se preocupa. Por quê? Porque ela confia inteiramente na vontade de Deus. Por isso ela se coloca como escrava. A escrava que se coloca em submissão ao seu Senhor. E este é o caminho de cada um de nós. Nós temos que nos submeter à vontade do nosso Deus, Senhor e Salvador. E confiar completamente na vontade de Deus, porque nós sabemos que nosso Deus é o Deus do impossível e Ele tudo pode. Tudo pode na nossa vida. Claro, celebrar a Imaculada Conceição, ou seja, a concepção imaculada de Maria, ou seja, Maria também foi gerada, preservada do pecado original pelos méritos de Jesus Cristo. Oxalá nós vivêssemos também essa experiência, Não teríamos este pecado de concupiscência, Não teríamos essa inclinação para o mal, para o pecado, para a escuridão. Mas o Senhor quer que nós vivamos como a Virgem Santíssima, que sejamos imaculados, ou seja, sem mancha. O Senhor já nos restaura e nos dá vida nova no batismo. E a cada confissão, nós recebemos novamente a graça santificante, a graça de estado, a graça que é derramado e nós nos tornamos imaculados. Mas precisamos fugir do pecado e dar ocasião do pecado para que o pecado não nos faça sucumbir novamente e nos distanciar de Deus. Caríssimos, peçamos pelas mãos da Virgem Santíssima, a Imaculada Conceição, a nossa mãe, a mãe de Deus, que a cada dia sejamos capazes de dar o nosso sim com convicção e com certeza e confiarmos nesta ação de Deus que tudo pode, que pode, nos livrar das amarras do pecado, do inimigo e fazer de nós homens e mulheres santos e imaculados, irrepreensíveis. Que assim seja. Amém. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.